Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu gostaria de convidar você a refletir um pouco sobre a misericórdia de Deus. É um dos atributos de Deus mais importantes, né, e que é falado de várias formas, né, de várias maneiras na Bíblia. E somente aqueles que conhecem Jesus Cristo, que conseguem descrever a misericórdia de Deus, que conseguem sentir a misericórdia de Deus. Nós temos aí na tela uma frase muito interessante que diz assim, a verdadeira paz vem quando experimentamos a misericórdia de Deus. Então é uma frase muito simples, mas que ela exemplifica muito bem o que a Bíblia traz como contexto do significado da misericórdia de Deus. Então, somente aqueles que encontram essa misericórdia, que vão experimentar, né, que vão viver, que vão sentir essa verdadeira paz que só vem de Deus através de Cristo. A palavra de Deus mesmo diz que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Nós éramos separados de Deus, né? E agora Jesus ele nos une com Deus novamente, ele nos reconcilia. E aí sim nós sentimos essa paz dentro de nós. Um outro ponto muito importante que nós podemos observar é que o significado da misericórdia é muito simples e ao mesmo tempo abrangente, que diz assim, que é um perdão concedido unicamente por graça e bondade. Então muitas pessoas perguntam, mas como eu posso conseguir, né, a misericórdia de Deus? Eu consigo comprar a misericórdia de Deus? O que eu preciso fazer para ter essa misericórdia de Deus? Então uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não precisamos fazer nada, porque o sacrifício de Jesus Cristo ele foi perfeito e foi suficiente para que essa misericórdia chegasse até você, a você que crê em Jesus Cristo. Então Jesus já dizia, aquele que crer e for batizado será salvo. Então o que Deus espera de você para que você tenha a salvação, para que você tenha essa misericórdia na sua vida de Deus, é realmente que você creia em Jesus Cristo, que você confesse, que você se arrependa dos seus pecados e você ressurja em novidade com Cristo. Mas nada disso é possível se você não tiver fé, se você não acreditar. Aquele que tem fé em Deus, aquele que acredita em Deus, naturalmente o Espírito Santo que habita nele, né, que além de trazer a paz, né, oriunda da misericórdia de Deus, ele também fará florescer em você os frutos do Espírito Santo. Então, esse perdão, ele vem de quem? Ele vem de Deus, um Deus Criador, o Pai de todas as coisas, né? E nós somos criaturas de Deus, e a partir do momento que recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus, amados. Então, ter a misericórdia de Deus na sua vida, além de trazer uma paz, uma segurança, independente das situações em que te envolve, ela também é concedida unicamente por graça, né? Graça e bondade. Então você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada para alcançar a misericórdia de Deus. Você apenas precisa ter fé, acreditar em Jesus Cristo para receber esse perdão, que vai ser dado unicamente sem merecimento. Então, todos nós pecadores, perdidos, né, afastados de Deus, e Deus vem e nos ama através de Jesus Cristo na cruz, e agora todo aquele que crê nessa mensagem da cruz, ele recebe o perdão dos seus pecados, o perdão de todas as coisas erradas que fez em sua vida, e somente pela bondade e pela graça de Deus, nada mais. Porque Deus é bondoso, Deus é gracioso e quis perdoar os nossos pecados dessa maneira, através de Jesus Cristo.
Então muitas pessoas se perdem nesse conceito da misericórdia de Deus, nesse atributo de Deus, porque eles estão pensando que precisam fazer algo, que eles precisam alcançar, eles precisam merecer a misericórdia de Deus. E a verdade que está muito clara na palavra de Deus é que é o contrário. Veja o que Deus falou para Davi lá no Velho Testamento. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Então Deus, ao escolher Davi para ser rei de Israel, a primeira coisa que ele disse é que ele seria pai e trataria Davi como filho amado. Então, assim, ter a misericórdia de Deus é também ter um Pai celestial, é ser amado por um Deus bondoso, um Deus que te ama sem condições. Ele simplesmente te ama e te oferece a salvação e o seu perdão através de Jesus Cristo, através de um sacrifício sublime que foi de Jesus crucificado na cruz e ressurgido no terceiro dia, provando que existe vida após a morte. É possível para Deus. Mas uma das coisas que mais chama a atenção nesse versículo é que Deus faz uma promessa para Davi e para a sua descendência. Ele diz: a minha misericórdia não apartarei dele. Então vejam como é importante ter a misericórdia de Deus. Todos nós sabemos que Davi foi um guerreiro excelente, fez grandiosas coisas por Deus e para Deus. Portanto, ele também cometeu muitos erros, mas ele tinha uma promessa na vida dele. E essa promessa era que a misericórdia de um Pai amoroso, de um Pai celestial, de um Pai bondoso, nunca ia se apartar da vida dele. Davi sempre teve a misericórdia de Deus, porque ele tinha um coração segundo Deus. Um coração que sempre se quebrantava perante Deus e reconhecia os seus pecados e confessava os seus pecados. Estão escritos na Bíblia, na maioria dos livros da Bíblia, é falado muito da história de Davi. E principalmente a Salmos de Davi confessando os seus pecados. Mas mais interessante é que no complemento do versículo, na parte final, ele fala assim: como a retirei daquele que foi antes de ti. Então Deus, ele faz uma referência a Saul, daquele que desobedeceu a Deus e ele perdeu a misericórdia de Deus e o fim dele não foi bom. Então, sem misericórdia de Deus, não há sucesso, não há salvação, não há paz. Você pode ter várias situações de paz na sua vida, mas essa paz que Deus oferece para você é uma paz eterna, que ela mora no seu coração, ela mora na sua mente, ela te dá uma estabilidade emocional e ela te dá condições para que através da fé em Jesus você enfrente todas as situações da sua vida. Então essa promessa acompanhou Davi e também aos seus descendentes. Vários reis, descendentes de Davi, depois dele, fizeram muitas coisas erradas, mas Deus sempre permaneceu, ele guardou uma semente até que chegasse Jesus Cristo, que Jesus é da descendência de Davi. Então vejam que a importância de você ter essa misericórdia de Deus na sua vida. Então muitas pessoas, elas são movidas pelo medo, principalmente nesses dias, que o medo tem espalhado pelo mundo inteiro. Mas aqueles que têm a misericórdia de Deus não têm medo. Eles não têm espaço para o desespero nos seus corações. Tem pessoas que estão desesperadas, para voltar ao templo, porque não conseguem ficar longe do templo. E às vezes nós perguntamos: será que a sua fé está em Deus ou está no templo?
A igreja, ela é espiritual. Aonde você estiver reunido, onde 2 ou mais estiver reunido, Jesus se fará presente. Mas esse período, né, de quarentena nos faz nos refletir sobre muitas coisas. Né? Será que muitas vezes nós estamos deixando a nossa fé fixa em um objeto, ou em um espaço, ou num grupo de pessoas, sendo que a nossa fé deve estar em Deus unicamente? Todos nós sabemos a importância de estarmos reunidos, né, na irmandade. Isso é mandamento. Deus se agrada disso. Mas pelo período que estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo reveladas para si mesmos. Elas estão sentindo uma necessidade enorme do aspecto físico, do templo. Mas aqueles que têm a misericórdia de Deus no seu coração, eles têm a verdadeira paz. Eles têm aquele perdão que foi concedido e que foi recebido por eles unicamente pela graça e pela bondade de Deus e nada mais. Então, se você até hoje tem pensado que você tem a misericórdia de Deus pela tua presença num espaço físico e você tem tido medo, desespero e ansiedade, significa que possa ser que a sua fé está no lugar errado. A sua fé precisa estar em Deus e Deus está em todo lugar. Você é um templo de Deus. Então haverá um tempo, né? Muitas pessoas já estão nos templos adorando, né? Mas por um período, não, a maioria ficou em casa. Né? E nesse período, com certeza é um momento que você pode ter essa reflexão para você. Onde está a sua fé? Né? Onde está o seu amor a Deus? Ela está vinculado a produto, a espaço, a construções, né? Ela está voltada para situações, para pessoas em controle. Né? Tem pessoas que gostam de controlar tudo e todos. E a pandemia, esse tempo de quarentena, veio mostrar isso, que a igreja ela está espalhada por todo mundo. A sua casa é uma igreja. Então nós precisamos sim entender o que Deus fala muito sobre misericórdia. Veja um outro versículo que está em Mateus 9, versículo 13. Jesus mesmo falando: ide, porém, e aprendei o que significa. Então, Jesus está incentivando você, olha, vá e aprenda, mas aprenda o quê? O significado do quê? Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Deus quer o quê? Misericórdia. E Ele quer que nós aprendamos sobre a misericórdia de Deus. Ele não quer sacrifício, Ele não quer você andando de joelhos por aí, fazendo imensos e inúmeros sacrifícios para tentar alcançar algo de Deus, sendo que Deus desceu até nós através de Jesus Cristo para nos abraçar com esse amor da cruz. E Ele mesmo disse, olha, eu não vim chamar justos, porque também não tem justos, não há justo, não tem nenhum justo sequer. Mas Ele veio chamar quem? Pecadores. A que? Arrependimento. Porque quando os pecadores se arrependem, eles recebem o que? Essa misericórdia de Deus, esse perdão. Que além do perdão, é um amor que é inexplicável, né? Porque você se sente seguro, você se sente estável, você tem uma força que você sabe que não vem de você, mas vem de Deus. Você tem a habitação do Espírito Santo na sua vida, então a amplitude da misericórdia ela é muito maior do que nós podemos falar em 10 e 20 minutos. Mas o bom é que nós possamos parar e pensar e aprender naquilo que Jesus está dizendo nesse versículo. Eu quero que você aprenda uma coisa, meu filho, que misericórdia eu quero e não quero sacrifícios. Deus quer que você perdoe as pessoas
Deus quer que você ame as pessoas. Mas para você fazer isso, você primeiro precisa receber esse amor de Cristo. Você primeiro precisa receber essa misericórdia de Deus. Você precisa sentir isso. Isso precisa estar na sua vida. E com certeza todo o processo de irritação, sacrifício, justiça própria, se você ainda está misturado com essas coisas, se você está ainda misturado com legalidade, você ainda não entendeu, você ainda não recebeu a misericórdia de Deus. Porque aqueles que recebem a misericórdia de Deus estão sob a proteção de Deus, estão habitando com Deus, estão reinando com Jesus Cristo. E todas essas pessoas têm os frutos do Espírito Santo sendo florescidos na sua vida. É um processo natural. E aqueles que não têm, eles precisam voltar do início. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Aquele que crê e for batizado será salvo. A palavra de Deus não falha. Então aquele que de fato creu na palavra de Deus, aquele que de fato creu nesse sacrifício de Jesus, com certeza ele está vivendo isso. Então, se nós seguirmos, nós vamos ver em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que Deus diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Deus não é pobre, Deus não tem pouco. Ele não tem pouca misericórdia, Ele tem muita misericórdia para oferecer para todos nós. E essa misericórdia é pelo seu muito amor no que nos amou. Estando nós ainda como mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Mas agora Ele nos vivifica juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus. Então a maioria das pessoas hoje tem essa dificuldade. Porque no mundo você tem que fazer, você tem que merecer algo. Você tem que lutar. E quando nós chegamos do Evangelho, não é nada disso. Deus te perdoa unicamente por graça e bondade. Ele é rico em misericórdia para a sua vida e para a sua família porque Ele te amou. E Ele te amou de que maneira? Quando você era perfeito, quando você era justo? Não, Ele te amou quando você estava em pecado, sujo, desgarrado, fazendo tudo coisa de errado nesse mundo. E Ele te pegou dessa sujeira e agora Ele te limpa no sangue de Cristo e te vivifica. E Ele diz assim: olha, hoje você é um filho de Deus, mas você é um filho de Deus pela graça. E as mesmas palavras que Ele falou para Davi, Ele também fala para nós: a misericórdia de Deus nunca se apartará de nós, porque nós teremos uma salvação eterna. Até o último de nosso dia nessa terra, mas na ressurreição nós havemos de ressurgir e ir para o céu e viveremos com Ele eternamente. Ou se seremos arrebatados e transformados e levados para cima, levados para o céu, para viver com Ele eternamente. Então, aquela misericórdia com que Deus amou a Davi, né, com que Ele usou com Davi, Ele também usa conosco, mas num grau um pouco maior, porque Ele também te vivifica, Ele te traz vida, Ele te traz algo novo. E aí a palavra de Deus diz lá em Tito 3, versículo 5: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Então não é por obras, porque não há como alguém ser perfeito neste mundo. Todos nós somos pecadores. Então não foi pelas suas obras de justiça. Se você tivesse feito, mas de que maneira? Deus trouxe a misericórdia para a sua vida, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja que foi segundo a sua misericórdia, foi segundo a sua bondade. Deus quis ser misericordioso com você. E quando Deus Ele é misericordioso com você, Ele te salva por uma lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Então Ele vai te refazer. Ele vai tirar o coração de pedra que existe em você e vai colocar um coração de carne. Vai colocar um coração sensível à voz de Deus. Um coração que busca a Deus. Um coração que clama por Deus. Um coração que tem sede por Deus e que tem paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É Davi falando. Ele acreditou na palavra que foi dada a ele. O que Deus disse? A minha misericórdia jamais apartará de ti. E aqui é Davi respondendo, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E com certeza eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. É Davi demonstrando a sua fé na promessa de Deus. Então não adianta nós conhecermos as promessas de Deus, nós precisamos acreditar nelas, nós precisamos viver nelas, aceitar as promessas de Deus. E aqui de fato Davi expressou isso. E é isso que Deus espera de cada um de nós, para que você habite pela eternidade na casa do Senhor, aqui na terra e lá no céu. Portanto, Deus faz um convite para você hoje que talvez esteja distante dessa misericórdia de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida buscando Deus de todas as maneiras. Através do seu esforço, você tem tentado encontrar os caminhos, as soluções. E o resultado disso tem sido somente sofrimento, perturbação, medo, desconforto, frustração. Porque a solução é Deus. A solução é Jesus Cristo. E você precisa parar e deixar de se esforçar, de tentar achar o caminho com seus próprios pensamentos, com suas próprias forças. E você tem que deixar isso para trás, parar com isso e começar a aceitar as promessas de Deus. Todos os caminhos podem parecer certos perante os olhos dos homens, mas o caminho certo, a resposta certa, ela vem da boca de Deus. O caminho certo vem da boca de Deus. Então te convido para aceitar esse convite de Hebreus capítulo 4, versículo 16. Chegue a Deus. O versículo diz assim: cheguemos, pois, com confiança, com fé, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você está precisando de ajuda? O tempo é esse? Então você precisa ir ao trono da graça, ao trono de Deus. E buscar o quê? Buscar a misericórdia e a graça de Deus. Mas de que maneira? Com confiança, com fé, acreditando que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. Então, quando nós falamos de trono da graça, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele é o principal fator da graça de Deus chegar na sua vida. Então você precisa ter fé. Chegar a Deus acreditando que Ele existe, acreditando que a sua palavra é verdade e que as promessas que foram dadas a você através da Bíblia são verdadeiras e que valem para a sua vida e você precisa viver através delas. Veja que muitas pessoas estão erradas aqui. Muitas pessoas estão na igreja, elas se chegam a Deus, elas se chegam ao trono da graça, elas querem alcançar misericórdia, elas querem solução para os seus problemas, elas querem ajuda porque estão precisando, mas esquecem
que para que você receba tudo isso, você não é o fato de você se chegar somente, não é somente se aproximar, mas o elemento essencial para que você receba algo de Deus é você ter fé, é você ter confiança, é você ter certeza que Deus existe e que essa palavra é verdadeira. E isso sim vai ter uma mudança suprema na tua vida. Aí sim Deus vai agir. Aí sim Deus vai chegar a misericórdia até a sua vida e vai te mostrar o caminho certo. Mas somente se você chegar com essa confiança. A palavra de Deus já diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E aí, como você está conduzindo a sua vida? Está conduzindo a sua vida através dos seus planejamentos? Então, pare com isso. Sente. Descanse. Esqueça tudo que você fez até hoje. Esqueça tudo que você planejou até hoje. E agora faça uma oração a Deus. Se aproxime dele, se aproxime desse trono da graça. E peça essa misericórdia. Peça essa graça. Se chegue arrependida a Deus. E com certeza, Deus vai fazer por você. Deus vai abrir as portas para você, se você estiver com essa confiança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.